Você já ouviu noticiário por tudo quanto é rede social, também ouviu aqui na Nova Brasil, nas nossas redes sociais também, pessoas que passaram por procedimentos médicos e acabaram, então, tendo resultados não favoráveis. Isso tem acontecido em várias situações, mas mais recentemente, principalmente nas chamadas cirurgias plásticas. Bom, e aí? A pessoa, porventura, diz, olha, não foi exatamente isso que nós combinamos, a cirurgia não teve sucesso, na minha opinião, porque mudou a minha aparência, etc, etc. O que fazer? Para a gente poder entender melhor, a doutora Carolina Daitex, que é médica especialista em medicina legal e perícia médica, está aqui conosco. Doutora Carolina, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui ajudando a esclarecer um pouco mais sobre como a perícia pode contribuir nesses casos. E qual é o primeiro passo que ela pode contribuir, doutora Carolina? Então, quando uma pessoa tem uma suspeita, né, claro que primeiro ela vai procurar o médico para tentar resolver a situação. E se assim não resolver e continuar com uma dúvida, ela pode fazer uma avaliação com um perito particular, que aí ele vai ajudar a ter maior acesso a documentos que possam ser importantes para avaliação e realmente avaliar se trata-se de um caso que tem fortes argumentos até para uma ação judicial ou ajudar a esclarecer, né, se talvez é uma ação no CRM junto com o advogado, né, então fazer essa avaliação, organizar os documentos, ver todos os argumentos, assim como o próprio médico também vai lançar a mão, né, desse especialista para auxiliar ele na defesa quando for o caso. Agora, doutora Carolina, no caso, por exemplo, de uma intervenção chamada, que nós leigos chamamos de cirurgias plásticas, há também uma questão de ordem, eu diria, não material, por exemplo, de ordem estética. A pessoa achou que ia ficar de um jeito, ficou de outro. Como é que se discute uma situação como essa? É claro que antes de se submeter a um procedimento estético, as pessoas têm que entender melhor, estar mais cientes das complicações e que o resultado que ela vê em uma outra pessoa não é necessariamente aquilo que vai acontecer com ela, né? Então, o mesmo procedimento e, né, formas diferentes no seu resultado final. Então, o médico, ele tem que esclarecer muito bem o paciente sobre todas essas questões e documentar isso. E se não fizer, isso pode se tornar até uma prova, né, da falta de ele informar aquele paciente antes do procedimento. Doutora Carolina, qual é o papel do Conselho Regional de Medicina se houver um caso como esse? O Conselho Regional de Medicina, ele vai fiscalizar para avaliar se houve uma infração ética, alguma infração de normas técnicas, né? Ele vai atuar nessa ordem, então seria um processo administrativo, né? E o médico pode receber várias punições, desde alguma advertência, alguma suspensão do exercício profissional que seja temporária, ou até que possa ser permanente, e aí depois tem as ações judiciais, né? Que aí é onde novamente a perícia vai entrar, porque assim como no Conselho Regional de Medicina, né, vai ter que ser avaliado esse caso, na parte judicial também, né, e vai ser nomeado um perito para avaliar todo esse caso, e as pessoas podem ter também os seus peritos particulares. Perfeito. Quer dizer que se porventura uma cirurgia dessa considerada sem sucesso for parar na justiça, eu suponho que deverão ser chamados pelo menos 2 peritos. Um por parte do autor da ação, não é isso não? E outro por parte do réu. O juiz, quando ele está frente a um caso que envolva a medicina, ele vai nomear um perito médico. E tanto o autor quanto o réu, eles podem indicar outros peritos particulares para acompanhar toda essa diligência. Então, por que isso é importante, né? Não é obrigatório, mas ele ajuda a manter a balança da justiça bem equilibrada, digamos assim, e mostrar exatamente
tanto o ponto daquele paciente, quanto os pontos que o médico vai querer enfatizar e dizer, né, por que ele fez os procedimentos corretamente, e o paciente mostrar, né, quais são as sequelas, o que realmente ele se sentiu de alguma forma que o procedimento não teve o resultado esperado, ou o que se desenrolou aí nesse caso. Perfeitamente. Doutora Caroline, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Obrigada, agradeço e à disposição para mais esclarecimentos que vocês precisarem. Muito obrigado. Doutora Caroline Deitz, médica especialista em medicina legal e perícia médica. Erro médico sempre existiu, já foi discutido muitas vezes. Agora, por que volta o noticiário? Principalmente ligado agora, então, ao que se chama de cirurgias estéticas ou cirurgias plásticas de maneira geral. E há também sempre uma discussão para saber o seguinte: era esse exatamente o resultado que o paciente esperava? Não era? Será? É uma pergunta. Outra pergunta: será que o médico prometeu alguma coisa e depois não cumpriu? Olha, prometo que vai ficar assim, não ficou. E está cada vez mais popular. Rapidamente queria lembrar o seguinte: certa vez na cidade de Beirute, tive oportunidade, então, uma voltinha no centro da cidade, vi várias jovens com procedimento estético no nariz. Eu não sei se era uma moda local, o que aconteceu, mas várias moças andando na rua com ataduras no nariz e tal, porque haviam passado por operações plásticas, como essa daí. Estou contando de um país lá do Oriente Médio.